Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho aqui tratar mais uma vez sobre a política monetária de combate à inflação de juros altos. Na realidade estou anunciando uma vitória da estratégia de juros altos, que para mim será uma vitória de pirro. Primeiro é difícil dizer se tem vitória, porque ninguém sabe qual é a taxa de inflação que não vai incomodar o juro, que não precisa de um freio nos juros. Isso não se sabe exatamente. Então, aquela taxa de juros que está alta lá em cima, que está fazendo a inflação descer, porque está quebrando as empresas, não que ela tem impacto na inflação direta, não tem. Ela quebra as empresas, com isso o desenvolvimento não vai adiante. Às vezes até acontecem recessões nos períodos. E finalmente a taxa de juros a taxa de inflação começa a cair em função da desorganização e a quebradeira toda do mercado. Isso é horrível para a economia. Transforma a economia num verdadeiro caos, a taxa de juros. E ninguém garante que ela vai continuar. Daqui a pouco, como caiu, está todo mundo quebrado, passa o governo a incentivar as empresas a fazer uma política agressiva de juros, colocando lá embaixo para poder as empresas recuperarem e começarem a crescer. Quando começa a crescer, começa a desenvolver novamente o que? A inflação. E aí novamente vai se aplicar a taxa de juros. Isso é um negócio lamentável que ocorre isso. Não sei como que as pessoas que comandam a economia conseguem viver uma situação dessa. Por que não aproveitar que está tudo quebrando, a empresa está indo lá para baixo, a economia está indo lá para baixo, vai crescer 1,8, no máximo 2. Isso para o Brasil é mesmo que ser negativo. Então por que não aplicar uma nova política? Tem uma política dos Estados Unidos perfeita para isso. Você colocar a taxa de juros básica menor do que a taxa de crescimento da economia. Isso significa o quê? Uma alavancagem positiva, ou seja, os juros não vão custar a nossa economia. Por quê? Porque a economia está produzindo mais, rendendo mais, com a rentabilidade maior do que a taxa de juros que ela está pagando pela dívida. É isso aí. Por exemplo, se você tivesse hoje com essa política, esse horroroso débito de despesas em função da taxa de juros alta não aconteceria. Será que não vale a pena mudar para fazer isso tudo? Tudo bem. O noticiário da mídia diz que a inflação está cedendo e a taxa de juros vai de agosto 23 em diante. Ora, pode ser que a taxa de inflação esteja cedendo, e deve estar cedendo. Mas se nós considerarmos que desde agosto do ano passado, a taxa está em 13,75 e não conseguem trazer a inflação para dentro da meta de 3,5. A inflação está aí 4, quase meio, 5. Não consegue fazer isso. E eles continuam mantendo essa taxa por 10 meses ou 11 meses já. E o que significa isso? Cada vez os juros reais são mais altos. Os juros reais agora estão na base de 9,44 por mês. Um absurdo. A coisa mais alta no mundo é a taxa de juros no Brasil. Então está na hora de se mudar de estratégia. Essa estratégia não vale. Toda vez que aplica não dá certo. Nunca deu certo. E tem uma coisa importante, e por isso que não dá certo, né? Ninguém mede o custo dela. Ninguém sabe exatamente quando parar, descer a taxa de juros. É na base da adivinhação, não tem método, não tem maneira, não tem números matemáticos que expliquem isso. Então, isso se torna uma bagunça, uma geleia geral, e não se consegue absolutamente nada com isso. Tanto é que a inflação está em 4, tem 10 meses com 13,75 e a inflação não consegue entrar na meta de 3,5. O custo dessa vitória é de pirro, não é? Porque se isso está se achando uma vitória, imagine só. O que seria essa vitória? Vitória de pirro. Não é? Vai ter um custo astronomicamente alto, tão alto que ninguém se digna a mostrar ao Distrito Público que paga esta farra.
Você já pensou uma taxa de juros reais de 9,44%? Uma dívida se aproximando dos 75%, 80% do PIB? Quanto custa ao país essa taxa de juros altos de 13,75%? Por que as pessoas, por que os técnicos do Banco Central, do Ministério da Economia, não colocam o valor que atualmente, até agora, quanto custou esta farra, desde o dia que começou, acho que foi lá em março de 21, e começou a subida da taxa combatendo a inflação. Dá para medir, perfeitamente dá para medir. Por que não se medem? Porque é escandaloso o custo e não vão ter como justificar esse custo. E outra coisa, porque esse custo alto está sendo uma enorme transferência de renda dos menos favorecidos para os mais favorecidos. Ou seja, está havendo uma concentração de renda brutal no país. Isso não é bom para o país não cresce. É por isso, por causa dessa taxa de juros alta, que o Brasil tem uns 20 anos que não cresce. A média de crescimento do Brasil é muito baixa. Nesses últimos anos, a média dos pelo menos 10, 11 anos para cá está na base de 1%. Pode-se imaginar um Brasil com todos os recursos possíveis e crescer apenas 1%? Isso é estupidez total. Olha só, eu convido ao competente presidente do Banco Central a revelar esta pequena fábula. Por que ele não revela quanto está custando essa política? Tem que se revelar, tem que mostrar, principalmente para o distinto público que paga essa farra. Paga essa farra, tem que se mostrar quanto é que ele está pagando. E qual a justificativa para esse enorme custo, quando poderia ter estratégias que fossem muito, muito melhores do que isso. Tá certo? Muito bem. O presidente do Banco Central, ele tem a capacidade de adivinhar qual vai ser a taxa de inflação que vai ocorrer em 23, em 24, em 25, em 26, 27, 28. E não tem capacidade para mostrar quanto custa esses juros do passado, do dia que eles começaram, até agora. É passado, é fácil de calcular. Passado eu conheço, todo mundo conhece o passado. O futuro, a taxa de inflação de 23, que são projetados 23, 24, nem a de 23 eles vão acertar. Porque não se sabe. Futuro, como diz o povo, só pertence a Deus, cara. Então isso é um absurdo. Então era preferível que ele acompanhasse nas reuniões dele o curso da política fiscal que está ocorrendo, para que as pessoas fiquem sabendo o que está acontecendo com o país. É muito mais importante que prever inflação em 28, em 25. Porque se ele sabe exatamente o que está acontecendo, ele pode até medir. Será que é válido continuar com essa política fiscal com um custo tão alto? Será que não é melhor parar agora e continuar? A taxa de inflação, eles livremente fazem previsão. Não pode nem saber do final do ano, quanto mais de 28, de 25, 28, 27, 26. É absurdo. Bom, existe uma política aí, que é uma política dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos, Japão, acho que a Suécia e Suíça empregam esta estratégia. Eles colocam a política de juros básicos mais baixos do que uma taxa de crescimento da economia. Se ele colocar agora, que está vendo que o barco está indo para o brejo, o melhor seria experimentar uma nova teoria. Sempre com a mesma taxa de juros, porque isso eu acho um descalabro. Uma falta. Eu acho que não é só falta de competência, não. Eu acho que existem interesses, porque isso só favorece ao sistema financeiro. Quando eu falo sistema financeiro, inclusive os rentistas, né, que estão ali dentro, saboreando essas taxas maravilhosas, e não estão querendo saber. Aí ficam, a inflação na indústria é baixa, a inflação não sei o quê é
é negativa. A inflação no serviço é muito alta e não sabe por quê. Ninguém fala por que a inflação no serviço é muito alta. Claro, por causa da taxa de juros altos. A taxa de juros altos favorece os pequenos grupos mais ricos e aos funcionários públicos do governo. Então, com isso, o que acontece? Essas pessoas têm dinheiro para gastar em serviços e vai lá e compra o serviço da maneira que ele quiser, porque eles não têm competidores. Os ganhos que ele tem na taxa de juros alta, taxa de 13,75%, que é muito mais do que isso, né? Ele pode muito bem fazer e usar o serviço que quiserem. É por isso que a taxa de serviço é muito mais alta. Então, por que não experimentar essa estratégia, agora que está comprovado que, além do custo, os juros altos fazem um caos na economia? Pelo menos, tenta. Vamos tirar, né? Vamos pensar fora da caixinha. Vamos dizer assim, olha, vamos tentar agora fazer uma política de amanhã em diante, nós vamos colocar, ou de amanhã em diante, não, na próxima reunião, nós vamos colocar juros sempre mais baixo do que a taxa de crescimento. Agora, se você está com 13,75, o crescimento está 1,8, como é que isso pode acontecer? Tem que se trabalhar, meu amigo. Tem que se trabalhar e é muito trabalho para desenvolver um país. Não se desenvolve o país dessa maneira, com essa facilidade que é a política de juros altos. O Banco Central, nada de braçar. O que tem que fazer? Nada, é só levantar a taxa de juros. Tem alguma coisa a olhar? Não precisa não, bota a taxa de juros lá em cima. Isso é facílimo. Agora eu quero ver ele colocar a taxa de juros mais baixa do que a taxa de crescimento da economia. Isso é que dá trabalho. E isso é que resolve o problema. Meus amigos, nós precisamos mudar esta mentalidade de Banco Central. Essa mentalidade de Banco Central, porque todos os presidentes do Banco Central saem exatamente de onde? Do sistema financeiro. Os caras que estão acostumados a ganhar rentabilidade altíssima através de juros altos, correção monetária, são protegidos da correção monetária. Aliás, a economia brasileira, praticamente, uns 70%, 80% são protegidos de inflação. Quem não é protegido de inflação são os operários, são os trabalhadores, etc., tal, que não tem correção. Mas o resto está tudo protegido. Então é preciso acabar com esse legado do... Um deles foi Mário Henrique Simas, e o outro foi, não sei, não estou me lembrando agora o nome dele, mas foram eles dois que saíram com a correção monetária. E a correção monetária é uma maneira de concentrar renda. Deixa a inflação como está. Vamos aparentar que estamos resolvendo fazendo a correção monetária. Nada. Estão concentrando renda. Correção monetária. Monetária só faz concentrar renda. Porque quem que ganha correção monetária? Quem ganha correção monetária são as pessoas que podem, que têm dinheiro para investir. E quem que paga? As pessoas que não têm dinheiro para investir. E não ter seus salários corrigidos com a inflação. Ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau.